Até porque aqui o jogo jogado, ele muda o placar, né, Will? Até o passado aqui no Verdade. Brasil muda, né? Até as leis aprovadas aí. Deixa eu trazer o Gani aqui para minha conversa também, junto com o Will Castro Alves. Tem uma pergunta para os dois. Deixa o Gani chegar aqui na tela. Pode falar seu bom dia, Gani. Bom dia, Will. Um grande prazer falar contigo. Você sabe por que eu acerto aí um pouco sobre a economia americana? Um pouquinho. Por que você aprende com o William Castro Porque eu Alves? aprendo com ele, claro. Quanto você tá pagando pra ele? O Will deve ter, o Gani deve ter pagado o almoço a última vez ali, né? Aquela costela pra ele. Eu aposto. Apesar que não, hein? O Gani é assim, ó. Não paga um café o Alan Gani, mas vamos lá. Ô Will e Gani, vai, essa pergunta vai pra vocês dois. Acho que, na verdade, a minha última pergunta com o Will é que assim, gente, só pra entender, né? Eu vou fazendo muito de improviso, eu vou tentando costurar, às vezes pode ficar um pouco confusa. Puxando agora, o Will falou ali de China, mais cedo a gente trouxe aqui a notícia, né, do G7 que eles estariam debatendo uma possível redução da dependência da cadeia de suprimentos da China, trazendo ali uma possibilidade, inclusive foi o ministro das Finanças da Alemanha que trouxe essa questão e falando que reduzir essa dependência da China poderia colocar no jogo e beneficiar países emergentes e de baixa renda. A minha pergunta é o seguinte, a gente viu inclusive a própria Apple também trazendo, né, fazendo um pouco mais de uma mudança na produção do iPhone, saindo mais da China, indo para a Índia. A gente vê um cenário, vamos dizer assim, alguns chamam até de guerra fria já entre Estados Unidos e China. Por um outro lado, queria entender, né, se tirar aqui ou diminuir o poder de importação ou de consumo dessa cadeia aí, dependência de cadeia de suprimentos da China, isso pode ser benéfico, por um lado, para países emergentes, como o próprio ministro da Alemanha falou, o Brasil poderia se beneficiar, ou por um outro lado, a gente pode ter uma pressão maior da inflação, até porque mão de obra na China é mais barata, e esse foi um movimento muito criticado até, que os Estados Unidos acabou dando mais poder para a China por importar produtos de lá, ficar nessa dependência porque era mais barato. Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Se distanciar da China pode trazer mais pressão inflacionária para o mundo ou não? Vou começar com o Will. Não, eu olho muito por esse lado, assim, é óbvio que hoje em dia essa dependência ela tem sido um problema, né, e a gente tem visto esse movimento de desglobalização, de uma diversificação até da própria globalização, né, quando aconteceu a pandemia, você viu que a Under Armour e a Nike tiveram problemas, faltou roupa aqui nos Estados Unidos, porque não tinha, as fábricas estão todas concentradas em Bangladesh, Vietnã, e estava tudo fechado lá, e demorou mais para abrir e tudo mais, e aí os caras já falaram, não, vou botar uma outra fábrica aqui no México, porque qualquer coisa está aqui do lado, enfim. Então essa desglobalização, uma mudança, né, você deixar de concentrar somente em um único local, uma única geografia, eu acho que ela é saudável, eu acho que faz parte para as empresas e para os países buscarem, né, essa diversificação e não dependência de uma única fonte. A Alemanha entendeu muito bem isso com a história do gás russo, né? Então acho que é fundamental, é necessário. Agora, essas coisas aconteceram por um motivo, né? Obviamente, vantagens comparativas de Ricardo, né? Ou seja, de fato o cara tem um trabalho abundante, para determinadas coisas que você precisa de trabalho, menos tecnologia ou menos conhecimento embarcado, né? Joga para a China, que a China produz mais barato. E assim foi jogando muita coisa para a China, né? A China virou uma grande fábrica do mundo. Se você para de usar a China como grande fábrica do mundo, claro, em tese você tende a ter inflação, né? Mais inflação, porque você vai... aquilo que eu poderia produzir na China de forma mais barata, eu vou produzir, sei lá, no México, que custa um pouco mais caro, mas por outros motivos eu vou ter que produzir no México. Então, assim, você começa a jogar mais inflação, sim, tá?